Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vou começar uma nova série de vídeos, uma playlist que vai tratar especificamente sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Nós estamos há algum tempo trabalhando as diversas revelações do fim dos tempos. Até já entendemos que existe uma diferença entre o fim dos tempos e o fim do mundo. Dois processos diferentes. Mas é claro que, terminando um, se inicia o outro. E aí nós precisamos compreender todas as revelações que Deus nos concede por meio da sua palavra, por meio da igreja, da revelação dos santos da igreja, para que nós possamos pegar todas essas informações e ter uma mudança de vida. Verdade, não adianta nós nos dobrarmos diante da palavra de Deus, da revelação dos santos, daquilo que a igreja nos ensina como as verdades de fé, se nós não tivermos uma mudança de vida. Precisamos nos converter. Essa conversão que, nos estudos teológicos a gente chama de metanoia, precisa causar em nós uma mudança de vida que seja verdadeira. Ou seja, deixar as coisas do mundo e viver como se nós já estivéssemos no céu. É difícil? É difícil. Porque o pecado, ele toda hora ele nos rodeia. A sedução do maligno e das coisas deste mundo são muito fortes. O visual é muito forte. Então, para que nós possamos trabalhar e viver a nossa fé, nós precisamos ter muito mais espírito de oração e fazer com que a nossa vida esteja sempre focada no caminho do Senhor. Bem, para trabalhar entre todas as revelações do fim dos tempos, essas coisas mais apocalípticas, vamos assim dizer, essa revelação das duas testemunhas tem muito a nos ensinar. E alguns vídeos eu já trabalhei um pouco sobre essa temática das duas testemunhas, mas eu quero especificamente falar um pouco mais sobre cada detalhe para que, como num painel de brinquedo, um quebra-cabeça, a gente possa ir a cada peça compreendendo toda esta revelação de Deus. Compreende? Para que nós possamos cada vez mais nos prepararmos para as coisas de Deus. Imagine que o precursor de Jesus apareça, comece a pregar, a anunciar a palavra, a gente olhe para ele e não reconheça. Que tristeza isso! Quando João Batista veio, as pessoas não reconheceram ele como um profeta de Deus. Aliás, até esta semana estava comentando, Profeta é uma coisa que ninguém gosta. A sociedade não gosta. As autoridades não gostam. E eu vou dizer com muita tristeza, nem a igreja não gosta de profeta. Por quê? Porque o profeta é aquele que denuncia aquele que está errado. E a pessoa, você pode ver, quando alguém te chama atenção, você fica feliz? Claro que não. Você fica chateado, às vezes você até acaba perdendo a amizade por causa de uma pessoa ter chamado a sua atenção, entre outras tantas situações, Mas assim é a vida de um profeta. Veja, quando João Batista veio, as pessoas que estavam
digamos assim, subjugadas pelas autoridades, tanto civis quanto religiosas, viram em João Batista uma luz. A pregação dele era uma coisa que chegava no coração. Porém, quando da profecia de João se exigia mais profundamente que a pessoa deixasse as coisas deste mundo para se agarrar às coisas de Deus, muitas pessoas já não suportavam. As autoridades religiosas da época mandaram até João pessoas para interrogá-lo. E você pode ver que não houve, por parte das autoridades, tanto civis quanto religiosas, uma aceitação. Percebe isso? Por quê? Porque João era aquela pessoa que denunciava. Como no caso do rei Herodes, né? Ele chegou a falar para ele que o casamento dele era ilegítimo. E por que essa preocupação com o casamento de uma pessoa que nem era da fé judaica? Porque todos nós somos filhos de Deus. Acreditando ou não em Deus, um dia nós prestaremos contas a Deus. E só vai sobrar duas recompensas para nós: ou o céu ou o inferno. E é claro que o caminho que Herodes estava traçando era um caminho para o inferno. Percebe? Então o profeta, ele vem, se apresenta, fala as coisas e as pessoas automaticamente, ou na maioria das vezes, já repudia. Justamente por quê? Porque o profeta vem para corrigir. Percebe? Então é difícil. Ninguém gosta de profeta. Mas vamos ver o que a palavra de Deus reservou para nós hoje, tá? Na segunda carta do nosso amigo Pedro, primeiro chefe da igreja, né? São Pedro. E veja esse pequeno versículo do capítulo 1, o que ele vai nos dizer aqui, ó. Assim, demos maior crédito ainda à palavra dos profetas, a quem fazeis muito bem em atender, como uma lâmpada que resplandece na escuridão, até despontar o dia e surgir a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, o que o nosso amigo Pedro está dizendo para nós? Que o profeta é como uma luz na escuridão. Só que, veja, Jesus ensinou assim, que a luz veio ao mundo, ele estava falando dele mesmo, mas as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Gente, não vamos nos enganar, o pecado é uma coisa gostosa, é uma coisa que traz satisfação. E as pessoas, elas se apegam muito facilmente a isso. A satisfação dos seus desejos, a coisas que são gostosas, que trazem esse prazer. Percebe? Aí de repente chega uma pessoa que pede renúncia de tudo isso. Compreende? Então quando nós ouvimos a palavra dos profetas, o que acontece? Nós estamos prestando atenção naquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Deus reservou para nós. Então, assim, quando João Batista veio, e eu quero que você preste muita atenção nisso, ele se apresentou assim, as pessoas interrogavam ele, perguntavam quem ele era. Ele falava assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe, se a gente fosse aprofundar essa reflexão sobre o deserto, sobre ele estar clamando lá, a gente poderia compreender o quanto que no nosso coração, lembra que Jesus contou uma parábola da semente caindo nos diversos terrenos? Como que alguma coisa pode, uma semente pode brotar, viver lá no deserto, sem água, com sol escaldante? Percebe? Muitas vezes o nosso coração está desse jeito. Deus quer
colocar a nossa palavra, mas nós temos um deserto dentro de nós. E o problema do deserto é que não falta somente o verde, né? As plantas, árvores, flores e etc, etc. Falta pessoas. Nós muitas vezes nos afastamos das pessoas porque queremos nos afastar de Deus, porque as pessoas, quando elas são de Deus, elas nos chamam para Deus. Elas fazem com que nós possamos vivenciar uma vida de comunidade. É isso que é a igreja. Não existe, pelo menos na fé católica, esse negócio de falar assim, eu vivo a minha fé sozinho, eu não preciso ir lá na igreja rezar. Isso não existe. Nem na fé católica e nem na palavra de Deus. Da Bíblia não diz uma coisa dessa. Percebe? Mas as pessoas querem se afastar de Deus, querem viver uma vida individualista. Não é assim que nós vivemos nos nossos dias? Agora, o Senhor vai mandar um novo profeta, que é a segunda testemunha de Apocalipse. São as revelações que nós vamos começar a entender nessa nova playlist, né? Nessa nova série de vídeos. Então, assim, eu quero que você prepare o seu coração para que esta palavra que Pedro nos ensinou afaste de você essa vivência de deserto, afaste essa escuridão espiritual de você. Por quê? Porque a verdadeira estrela da manhã está por surgir neste mundo. Quem é a estrela da manhã? É Jesus. Então prepare-se para as revelações de Deus. Tenha mais espírito de oração para que você possa ouvir as coisas de Deus e fazer com que elas caiam no seu coração. E assim você possa verdadeiramente viver a sua fé e se preparar para as grandes revelações de Deus, para as coisas que Deus tem para nós nesse fim dos tempos, porque estamos muito próximos de começarmos o processo do fim do mundo. E você tem que ser luz nesse mundo. Você, cada um de nós, a igreja, tem que ser profeta. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.